Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. O nosso tema, a Páscoa antes de Cristo, o mistério revelado. É um mistério lindo que foi sendo revelado pouco a pouco durante 4.000 anos de história da humanidade, de Adão até Jesus. Sim, o Senhor tinha um plano perfeito já no seu coração e na sua mente, e no tempo certo esse plano perfeito seria executado. Eu falo o tempo todo na minha igreja eu falo que a Páscoa é a estação do milagre. Eu uso a palavra estação porque Deus, de uma forma muito didática, Ele nos ensina através das estações mesmo. Sabe quando a Páscoa é celebrada? Na primavera em Israel. Março, abril em Israel é primavera. E o que a primavera fala? O que você lembra quando você pensa na primavera? Você pensa em explosão de beleza, de vida, de cor, depois de um inverno. Assim é Cristo na nossa vida. É uma explosão de vida, é uma explosão de beleza. Aqui nós que estávamos mortos, vivemos, nós que éramos escravos, somos livres. E em Cristo nós temos a resposta. Mas Deus precisava explicar esse plano perfeito. Geração após geração, Ele anunciou. Ele começou a anunciar para Adão lá no Éden, que este mistério, mas era muito grande esse mistério para Adão entender com a mente limitada. O Senhor disse em Jeremias 3, no versículo 15, Ele disse para Adão e para Eva: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus anunciou, claro que essa palavra era para a serpente. Deus estava falando e a serpente entendeu? Não, não entendeu. Porque o Satanás não entendeu que ali Deus estava anunciando o plano perfeito. Adão e Eva escutaram, também não entenderam. O Senhor estava falando, olha, o meu filho, ele virá na plenitude do tempo. Ele será ferido, mas a ferida, ainda que muitos achem que tenha sido mortal, a ferida só o levou para algo maior, para a ressurreição. E por isso ele pisa na cabeça da serpente. Então aqui o Senhor estava falando que na Páscoa o inferno seria derrotado e ele continua a ser derrotado na sua vida. Que tal você colocar aqui nos comentários tudo aquilo que você tem visto, que é a ação das trevas na sua vida? Coloque aqui, porque nós vamos orar. E assim como o Senhor anunciou que Jesus pisou na cabeça da serpente e pisou, ele destrói todas as obras do inimigo na sua vida. Mas aqui foi anunciado pela primeira vez. Depois, em Êxodo capítulo 12, Deus instituiu a primeira Páscoa. Antes de instituir a primeira Páscoa, ele anunciou que haveria libertação, restituição e cura. Era um tempo diferente na vida daquele povo. Aquele povo que viveu 430 anos de escuridão, de sofrimento, de roubo, agora viveria a libertação do Senhor em um único dia. Era muita coisa para eles entenderem. Na cabeça deles, como isso vai acontecer? O que não aconteceu em 400 anos, como é que vai acontecer agora? Mas era o que Deus tinha para nós, a humanidade. A humanidade viveu sem Cristo durante 4.000 anos, só sendo anunciado. Foi anunciado para Zacarias, foi anunciado para Isaías, foi anunciado para Davi, só sendo anunciado. Mas a manifestação, a execução do plano perfeito aconteceu depois de 4.000 anos, de Adão até Jesus. Foram 4.000 anos. Mas nós estamos no Egito. E no Egito, o Senhor mostrou que o juízo dele era necessário sobre o Egito. Ele derrotaria as trevas, porque o Egito era um lugar muito, muito oprimido. Eram muitos deuses. Os egípcios adoravam a esses deuses. Cada uma das pragas foi enfraquecendo e derrotando uma das potestades. Por exemplo, quando o Senhor mandou
uma das pragas finais, que foi as trevas, ele estava dizendo, porque os egípcios adoravam ao deus Ra, que era a luz para eles. E aí Deus estava mostrando, olha, o que é luz para vocês, na verdade é trevas. Eu sou o Senhor. E ele derrotou o Deus que se dizia o Senhor da luz. E ele estava mostrando quem era verdadeiramente a luz. Cada uma das pragas foi enfraquecendo e derrotando uma das potestades. Na cruz do Calvário, Jesus fez tudo de uma vez só. Ele foi e ele derrotou, ele pisou na cabeça da serpente e ele derrotou todo o poder das trevas, como estava anunciado em Gênesis 3,15. Ele vai pisar na sua cabeça, e quando pisa na cabeça do principal, também em todas as potestades são derrotadas. Por isso hoje você pode gozar de liberdade total, mas ele ainda tenta te aprisionar, porque você ainda não sabe dos seus direitos. Mas hoje que você sabe dos seus direitos, se a sua família está aprisionada pela maldição, se ela está aprisionada pelas brigas, aprisionada pelas dificuldades financeiras, declare: Cristo pisou na cabeça da serpente e eu vivo libertação na minha vida. Bom, o povo de Êxodo precisava aprender. Então Deus mostrou através de manifestações, sinais, prodígios, maravilhas, que as potestades estavam sendo derrotadas uma a uma. Quando chegou na 10ª praga, ele deu uma ordem diferente. E a ordem diferente está em Êxodo capítulo 12. E em Êxodo capítulo 12, o Senhor mandou que cada família fosse para sua casa. Era ali. O milagre aconteceria dentro da casa de cada um. O Senhor se manifestaria sim no Egito, mas o milagre aconteceria dentro da casa de cada um. Hoje, o milagre vai acontecer dentro da sua casa. E ele deu uma ordem: coloque o sangue no umbral das casas. E eles obedeceram sem entender. Cristo revelado. Cristo foi anunciado em Gênesis 3,15 e agora o poder do sangue de Jesus estava sendo revelado para cada família. Este sangue de animal está anunciando o que o sangue de Jesus fará. Ele vai deter toda a obra das trevas, ele vai deter todo intento, todo plano para destruir famílias. Ele vai ser detido pelo poder do sangue. O sangue, ele precisa, é uma realidade, já aconteceu, sim, o sangue de Jesus já aconteceu. Mas se você não entender e você não colocar o sangue através da oração sobre a sua casa, não adianta. Você precisa, cada família precisou aplicar. Não adiantava ficar só, tá bom, Moisés, entendi. A gente precisa aplicar o sangue e não aplicar. Se eles não aplicassem o sangue, o inimigo, o destruidor, entraria e destruiria a família deles. Hoje o meu desafio para você é você aplicar o sangue de Jesus sobre a sua família. Sabe o que está escrito em Apocalipse capítulo 12? Eles o venceram pelo poder da palavra, do testemunho e pelo sangue. Está falando de uma geração que vai enfrentar uma luta sem igual contra a atmosfera do anticristo. E nós já estamos vivendo esse tempo difícil, por isso eu quero te convidar a você aplicar o sangue do Cordeiro. Eu quero ler para você em Êxodo capítulo 12. O Senhor diz no versículo 21, escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, matem esses animais para celebrar a Páscoa, peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia, marquem a viga superior da casa, as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Que realidade fantástica! Deus não permite. Se você orar, se você aplicar o sangue de Jesus, que é real,
na porta da sua casa, nas janelas da sua casa, sobre a sua família. O destruidor não poderá entrar para destruir as finanças, a saúde, a sua família. Esta é uma grande realidade. Há um intento maligno de destruição familiar nesta geração, mas sempre teve, mas está pior agora. Mas você tem esta arma poderosa revelada na Páscoa. Nós estamos vivendo Páscoa e se você olhar para a mulher de Provérbios 31, a realidade é que ela não temia, porque a sua casa estava vestida de escarlate. Ela não temia o mal, porque a sua casa estava revestida de escarlate. E eu digo, a sua casa estava revestida com o sangue de Jesus, por isso que você não deve temer o mal. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração e diga: eu vou marcar hoje a minha casa com o poder do sangue de Jesus através da oração e toda obra das trevas será destruída em nome de Jesus. Vamos orar juntos? E eu quero também te desafiar a fazer o devocional da Páscoa hoje, amanhã e domingo, porque há grandes revelações na Páscoa para você. Senhor, eu quero te agradecer pelo plano perfeito que foi executado há 4.000 anos atrás. E hoje nós podemos viver essa realidade, não mais sangue de animal, mas o sangue do Cordeiro. E queremos aplicar neste momento o sangue de Jesus no umbral, na porta, nas janelas, sobre a nossa família, porque o destruidor não vai poder tocar. E em nome de Jesus, Senhor, áreas que precisam ser restauradas. Páscoa é um milagre da cura, o povo foi curado, é um milagre da libertação, é um milagre da restituição. Por isso eu clamo, Senhor, que este milagre possa mais uma vez o teu povo viver. Agora somos nós que queremos viver o mesmo que o povo viveu no Egito. Vivemos a realidade da obra de cruz e te agradecemos pelo teu poder, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e continue. Amanhã, sábado, domingo, nós teremos mais 2 palavras sobre a Páscoa. Poder de Deus liberado, estação de milagres, em nome de Jesus.